Es una alegría y una responsabilidad muy grande, pero una responsabilidad que yo asumo con todo mi amor, con toda la confianza, porque sabemos aqui em Faro de la Didáctica que temos uma missão muito grande. Uma missão que é propagar práticas socioconstrutivistas. E é para isso que estamos aqui todos os miércoles. Para as pessoas que todavia não me conhecem, que estão chegando hoje por primeira vez em nosso conversatório pedagógico, eu me apresento. Meu nome é Janice Pereira, eu sou maestra há 33 anos. Quando trabalhei com ninhos, trabalhei com pré-escolar e primária. E há 20 anos, mais ou menos, trabalho também como formadora de formadores, com capacitações de maestras, maestros, projetos educativos, assessoria pedagógica. Sou pedagoga por la Universidade UDESC de Brasil e sou magíster em educação por la Universidade ICESI, aqui de Cali, Colômbia, em onde eu vivo. Então, um saludo muito especial. Bem-vinda. Se estás chegando por primeira vez ao conversatório pedagógico, déjame tu comentário. Seguramente eu lo leio depois que termina a sessão. Dime de onde eres, que eu tendré o prazer gigante de darte um saludo muito especial. Para nossas queridas seguidoras que já nos seguem e que estão aí cada miércoles, muitas pessoas não logram ver os vídeos el miércoles en el horario, ¿no? Ven después, me dejan comentarios. Muchísimas gracias. Eso habla mucho de ustedes, habla mucho de ese compromiso, de esa maestra diferenciada que eres, essa maestra que não está acomodada, que não está em uma zona de conforto. Ah, não, assim se hace, sempre se hizo assim, eu vou seguir sendo assim. Não, porque o acto educativo, como dizia Paulo Freire, é um acto de transformação. E é um acto não só de transformação da sociedade, esse ser que nos está em nossas manitas para educar, ajudar a educar com a família, pero é um acto de transformação nosso também. Porque muitas vezes temos um discurso e não estamos conscientes de qual é a teoria que está em nossas práticas. Então, os conversatórios pedagógicos cada miércoles traem temas pedagógicos e didáticos que tratam que estão apoiados, em la perspectiva socio-interaccionista. E nesse momento eu não estou vendo os comentários, porque estou aqui interactuando com vocês na pantalla, pero não dudem em deixar seu comentário. Eu leio todos os comentários de vocês. Quando termina a sessão, eu vuelvo e empiezo a ler todos os comentários, ¿vale? Então, não dudes de deixar tu comentário, dizer de que país. Aqui veio Honduras, Colômbia, Caterine, Yolanda, Verônica, Uruguai. É uma maravilha estar aqui com toda a América Latina. Temos uma missão muito grande, porque as práticas em América Latina todavia são muito tradicionais e temos a missão de transformar, de verdade generar construção e ajudar a nossos estudantes a alcançar níveis muito superiores em aprendizagem e em seu desenvolvimento cognitivo, que é isso o que proporciona o socioconstructivismo. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a compreensão lectora, como vocês já viram no anúncio. La compreensão lectora é nosso tema. Antes de empezar, como é um tema tão importante, te pido que trabalhes comigo nesta missão de divulgar novas práticas. Como puedes ajudar-me? É muito sencillo. Dando me gusta no vídeo, compartilhando este vídeo em grupos de maestras, em tus redes sociais, invitando outras companheiras a participar. Tu estás aportando muito se haces isto, porque desta maneira vamos cada vez mais alcançando mais pessoas, generando desconstruções e novas construções,
que é fundamental para a pedagogia. A pedagogia só ensina quem aprende. Essa é uma frase de Esther Grossi, Brasil. Só ensina quem aprende. Se nós não estamos em constante aprendizado, muito provavelmente vamos estar também ensinando pouco. Então, a invitação aqui é que vocês participem comigo, não seamos egoístas. Ah, não, eu corro a informação, eu aproveito a informação, eu aplico com meus ninhos, mas não comparto. É fundamental que nós compartamos, porque o conhecimento é algo que quanto mais compartimos, mais se multiplica. Não se diminui, se multiplica. Então, vamos começar a falar do tema de hoje. A compreensão lectora. El Salvador, aqui estou vendo já alguns comentários que vão passando aí. Bueno, a compreensão de textos, quando falamos de la compreensão de textos, nós devemos considerar dois âmbitos, ¿vale? O primeiro âmbito seriam os textos que os mesmos estudiantes leem, ¿ok? Que eles realizam a leitura. Pero não só isto, também de los textos que nós leemos para eles. Isso é muito importante ter em conta, porque muitas vezes eu vejo, quando hago assessoria pedagógica, os maestros preocupados em entregar um texto para o niño, que o niño leia o texto e depois ter perguntas para verificar a compreensão lectora. Eu quero fazer uma advertência. Aqui nós vamos a desconstruir alguns conceitos. De pronto, vocês se vão a surpreender, se vão incluso a chocar. Há conflitos cognitivos, que é muito bem-vindo desde a óptica construtivista. De pronto, vocês se chocam, mas como assim? Eu nunca havia pensado nisso. Ou então, isso para mim não, isso é novo para mim. Eu te invito a abrir-te para mirar novas possibilidades de trabalhar a compreensão lectora. E salgamos dessa vena tradicional, essa coisa de reproduzir o que fizeram com nós quando nós éramos estudantes, que é muito natural fazer isso, reproduzir. Bueno, assim me ensinaram, eu aprendi, porque meus niños não podem aprender assim? Ok, pero estamos em outras épocas, outros tempos. Vemos que os resultados não han sido buenos de los niños em la compreensão lectora. E desta maneira devemos implementar transformações para generar melhor compreensão lectora. Então, te pido que não te enojes comigo se eu te digo algo que te choca, que te abras e pense nessa possibilidade. Por lo menos pense nesta possibilidade, ok? Então, primeiro isso. Não vamos falar aqui dessa compreensão lectora tradicional, que entregamos ao niño um texto e agora vamos ver as perguntas que vamos fazer de los niños. Isso não é construção de compreensão lectora. Essa é uma perspectiva tradicional que só verifica, pero não ajuda em la construção. Põe uma atividade de compreensão, pero não ajuda este niño a construir esta compreensão. E é isto o que devemos fazer. Para poder generar leitores que compreendem o que leem, devemos ajudá-los a construir esses esquemas de compreensão. Construir hábitos, construir práticas que los levem à la compreensão quando nós não estamos cerca. Que eles possam reproduzir quando nós não estamos. Então, primeiro ponto. Vamos falar de duas categorias de texto. Os textos que os niños leem, obviamente, pero também os textos que nós leemos para eles. Então, não podemos pensar, quando eu falo de textos que leemos para eles, estou falando de los cuentos clássicos completos, originales. Não estou falando dessas reduções, La Cenicienta em 3 páginas, Caperucita Roja também em 6 hojitas, aí, que só se atene a los hechos. Isso não é literatura. Então, quando vamos a ler para os niños, devemos ter buenos livros, buenos textos,
y también desarrollar la comprensión lectora a partir de ahí. Pero ahora vamos a empezar a desconstruir algunos conceptos. El trabajo de comprensión lectora, entonces, desde esa perspectiva, debe empezar desde preescolar, desde que los niños son bebés, cuando uno empieza a leer para los niños. Se deve empezar a ayudar a construir la comprensión lectora. Pero ¿cómo? Desde una perspectiva dialógica. Pueden investigar aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico, la perspectiva dialógica, está centrada en la pregunta. Pero ojo, y ahí viene la primera desconstrucción. No es que solo nosotros estemos haciendo preguntas, porque yo hacía así, no sé ustedes, yo cuando era tradicional leía un cuento, entonces empezaba, bueno, ¿cuáles eran los personajes principales? Tal. Muy bien, ¿qué pasó primero? Tal cosa. ¿Qué pasó después? Tal cosa. Y iba como que reconstruyendo la historia con los niños, pero yo misma. Quando hablo de aprendizagem dialógico, mais que hacer perguntas a los niños, é proponer que eles hagam perguntas acerca do texto. E é muito difícil para nós escutar, não? Nós estamos sempre falando e dando orientações e explicando no salão. Mas nesse momento, nós, quando falamos de aprendizagem dialógico, estamos falando de escutar perguntas, fazer debates, de verdade não ir com todo libreteado já, tudo o que quero perguntar, sino dar a oportunidade que os niños também hagam perguntas. Quando terminamos de ler, é muito importante um momento de silêncio. Às vezes terminamos de ler um cuento e já começamos a falar. Terminamos de ler, hacemos silêncio. Um momento, deixamos que os niños terminem de elaborar o que acabaram de escutar. E o primeiro que nós devemos abrir, o primeiro que devemos perguntar é: que perguntas vocês têm? Que questionamentos vocês, não importa a idade, desde os pequenitos. Eu trabalhei com niños muito pequenos. Que perguntas vocês têm? Que eles elaborem perguntas. Porque aprender, mais que responder perguntas, é elaborar perguntas. Já escutaram que a pergunta tem 50% da resposta, não? A pergunta já traz uma resposta. Já traz, incluso, uma perspectiva que o niño tuvo da história. Então, é fundamental isso, o aprendizagem dialógico, apoiado na pergunta, e abrir espaço para que os niños hagam perguntas antes de que nós empecemos a fazer as perguntas tradicionais. Personagem, que passou primeiro, tempos, espaços e tudo isso. Quando nós vamos a ver uma película, por exemplo, com uma amiga, não? Ou com o esposo, ou com o filho, bueno, com alguém. Nós salimos falando dessa película. Ai, não, tu viste essa parte? Ai, eu não compreendi essa parte. Ai, isso me quedou confuso. Ou seja, nós necessitamos um espaço de diálogo também para poder terminar de elaborar nossa compreensão. Na película também é um texto. Nós também estamos fazendo uma leitura aí. Então, é fundamental essa perspectiva. Não começar a explicar ou a fazer perguntas. Dar um espaço de silêncio e permitir que os niños hablem. É muito importante isto. Os textos que trabalhamos com os niños podem ser solo textos sem imagem. Em geral, os clássicos originais, não esses livritos que são, os clássicos são mutilados aí nesses livritos. Os clássicos originais são textos que podem ser leídos a los niños sem imagens. Por quê?
Porque são muito descriptivos e descrevem os espaços, os sentimentos, as sensações, os tempos. Desde essa perspectiva da descrição, os niños têm condições de elaborar imagens mentais. E isso é fundamental para a simbolização do texto. Então, ler para os niños sem mostrar imagem, que eles estén concentrados em la narrativa ou em la descrição que estamos fazendo, é muito importante. Tanto para niños mais pequenos, porque sempre, as imagens, certo? Sempre queremos ter imagens. Não estou dizendo que não se pode ter, mas não é só isto. Incluso, quando estamos lendo um livro álbum, um livro de imagens, que tenha texto e imagens, a leitura se interrompe muitas vezes, porque leemos um pedaço, mostramos as imagens. Claro, alguns livros são artisticamente produzidos, as imagens são maravilhosas, mas não sempre devemos ler com imagens. Hasta para os niños mais de pré-escolar, podemos ler só o texto, que eles se acuestem, que cerrem os olhos. Todo isso é construir a compreensão lectora. Que eles possam construir suas imagens mentais acerca deste livro que estamos, esse cuento, essa história que estamos lendo. Eu leía para mis niños, a vezes eu leía cuentos um pouquinho mais larguitos e leía por capítulos, para ensinar-lhes já a ler obras grandes, desde pequenitos. Então, leía hoje o capítulo 1, 2 páginas, porque eles não têm tempos de concentração tão grandes. Manhã, bueno, então, parava em um momento de suspenso, de expectativa. Então, bueno, amanhã nós seguimos. Al outro dia, os niños chegavam, profe, vamos a seguir hoje com o livro. Já estavam curiosos para seguir. Essa é uma maneira também de levar os niños a ir lendo obras mais largas desde nossa voz. É bastante importante. Pero também há os livros que são solamente imagens, que também são livros muito interessantes, que contam com a percepção muito mais visual, onde os niños vão acompanhando a história e podem eles mesmos poner voz a esta história. Eles mesmos, bem, que vemos aqui? O que está passando? Que eles cuentem a história que estão vendo. Isso é fundamental para a construção da compreensão lectora. Vejam que há muitas coisas, não? Não é só pôr o texto, ler e agora as perguntas. Isso não é uma maneira de construir a compreensão lectora. Isso é o que fizeram com nós outros, não? Nos poniam em meu caso, a professora ponia o texto no tabuleiro, não copiava, depois tinha a interpretação, como se chamava, as perguntas. Então, não é só isso, há muito mais. Bueno, então, falamos de duas coisas. De los dois âmbitos de compreensão, quando eu leio para os niños, quando eles mesmos leem seus textos, e também estamos falando de los tipos de texto. Solo texto, sem imagens, imagens e texto, e solo imagens, que são os 3 tipos. Temos que estar girando aí entre essas categorias com os niños desde pré-escolar. A compreensão lectora também se empieza a construir e fomentar quando eu vou a contextualizar o livro que vou a ler para os niños. Então, eu tenho que... Vamos a mirar a capa. O nome do livro é tal. O que vem nessa capa? O que será que vai passar nesta história? Quando vocês veem essa capa, o que vocês imaginam que vai passar nessa história? Isso é primordial. Vai aterrizando os niños, vai generando construção de significados antes mesmo de ler a história.
Então, a exploração da capa quando é um livro, álbum, ou que tem capa e tudo isso, não? Quando temos um texto, não, começamos a ler, são diversas maneiras. O autor, isso em qualquer texto, sempre, não importa que os niños tenham 3 anos, não importa que tenham 8 anos, 10 anos, sempre devemos falar do autor. Quem escreveu esse texto foi tal persona. Se podemos ter uma pequena biografia desse autor, esse autor nasceu aqui em Colômbia, ou se estou em México, esse autor nasceu aqui em México, ou todo o contrário, nasceu em outro país, esse é um autor de Chile, podemos incluso mostrar o mapa, mira onde queda Chile, ele nasceu aqui, estamos aqui. Todo isto faz parte da construção da compreensão lectora. Não é solamente a leitura do texto em si mesmo. Então, se nós vamos fazer um trabalho bem profundo, hacemos uma investigação sobre o autor, hacemos uma investigação sobre sua história, sua biografia, outros livros que haja escrito, outros títulos. Mira, também escreveu esse, também escreveu esse, também escreveu esse. Isso é fundamental para que os niños puedan construir a construção da compreensão lectora, perdão, que puedan construir a compreensão lectora. Se há algumas ilustrações, como a capa, às vezes dentro dele, podemos mostrar de antemano, antes de começar a leitura, quando há ilustrações, ok? Bueno, as perguntas, como eu disse ao princípio, não só nós hacemos perguntas sobre a compreensão lectora, os niños podem fazer perguntas. E as perguntas não têm que ser sempre por escrito. Essa é uma modalidade importante para os niños que já estão alfabetizados, que já sabem ler. É importante a modalidade também da pergunta escrita, mas não só isto. O diálogo também pode ser apenas oral. E compreender um texto não é saber contar outra vez a história. Isso é muito limitante. ¿Qué passou? ¿Y qué passou? ¿Y qué passou? Não. Há muito mais que fazer. ¿Por quê? Porque a compreensão lectora, agora vamos falar de los 3 níveis de compreensão lectora. A compreensão lectora ocorre em um nível literal, em um nível inferencial e em um nível crítico. Ok? Então, vamos falar de cada um desses níveis aqui. Quando falamos do nível literal, já empieza por el vocabulário do texto. Será que os niños compreenderam todas as palavras que que o texto menciona? Não teríamos que fazer uma conversação sobre essas palavras antes, para garantizar que o que está dicho, literalmente, o niño pueda compreender. Então, nível literal hace referência a lo que está dicho e explícito en el texto. Em geral, é quem, as perguntas de nível literal estão muito relacionadas a quem, que passou, quando passou, em que lugar passou. E, em geral, essas são as perguntas que nos hacían. Por lo menos, a mim, me acuerdo que eram esse tipo de perguntas que me hacían. Ou seja, nós fuimos trabalhados muito desde a compreensão literal. Lo que está dicho en el texto. E é fundamental também saber. Um niño não pode construir a compreensão inferencial e tampouco a compreensão crítica se ele não tem uma compreensão literal. Por isso é fundamental também trabalhar o vocabulário, construir glossários de palavras para garantizar que essa leitura, essa compreensão literal esteja garantizada e solucionada. Então,
As perguntas, como repito, quem, quando passou, em que lugar passou. Esse tipo de perguntas são as perguntas literais. Que passou, ok? La inferencial, la lectura, la compreensão inferencial, ella está relacionada com as coisas que não estão dichas en el texto. Puede ser expressões. Bueno, que significado tem tal expressão dentro desse contexto, desse texto? E isso podemos fazer com os niños desde pequenos. Que quiso dizer a mamá com esto? Por que se sentiu assim? Não está, ali diz que um personagem tal se sentiu de tal maneira. Por que se sentiu assim? Isso é generar uma leitura inferencial. Bueno, há umas conclusões. É concluir algo que não está dicho, que não está explícito. Então, a leitura inferencial, por que se sentiu assim? Que quiso dizer com tal expressão? Que significa tal situação em la história? Que acarreou este hecho? Ou qual a relação que tem este hecho com este outro hecho? Muito bem, sim, estou de acordo. Aprendimos muito a compreender, aqui eu alcancei a ler um comentário. Aprendimos a compreender textos de maneira literal. Exatamente, Gisela. E depois custa mais compreender um texto em nível secundário. Exatamente, porque sempre quedamos muito no nível literal com os niños, reconstruyendo praticamente a história. Mas é muito importante profundizar. Então, a inferência é relacionar hechos, relacionar situações, relacionar personagens. Bueno, que tem que ver esse com esse? A vezes não diz, era la mamá. Pero bueno, qual era a relação de parentesco entre esses dois personagens? Eram amigos, eram inimigos? Ou seja, essas são as inferências que nós outros devemos generar. No curso Palavras Mágicas Pós-Alfabetização, eu vou mostrar para vocês, a partir de um texto, um conjunto de perguntas que estão relacionadas a esses três níveis: literal, inferencial e crítico. E o nível crítico, então, que seria? Muitas pessoas, ojo, se equivocam pensando que a compreensão crítica é só opinião personal. Lo que opina o estudante ou o lector sobre o texto. E não é só isso. Isto entra, pero não é só isso. A leitura crítica implica reflexões sobre o mensagem que quiso transmitir o autor. Não é só o que eu penso, o que eu opino. Que opinas dessa situação? O que opinas desse texto? Não. A leitura crítica necessita a literal e a inferencial para poder concluir o que está por detrás desse texto. Qual é o mensagem que está por detrás? Quais são as ideias principais desse texto? Isto está relacionado com a leitura crítica. E nós outros, muitas vezes, quando falamos da crítica, vou fazer a crítica, é minha opinião. Não. Uma crítica, incluso, pode analisar qual era o estilo do autor. Porque era um estilo burlesco ou falava em uma maneira muito romântica. Isso está na crítica, a observação dessa estrutura do texto também. Quando vamos fazer uma resenha crítica, não? Quando uno estuda na universidade, nós outros não só podemos dar opinião personal, nós outros também temos que analisar a estrutura desse texto, o que quiso dizer, em que contexto está esse texto, por que será que esse autor elabora esse texto dessa maneira, nesse momento, nesse lugar.
todo isso está involucrado na leitura crítica. Com os ninhos pequenos, obviamente que também podemos fazer compreensão crítica. Justamente perguntando, o que será que significa tal situação nesse contexto dessa história? Por que o autor puso este hecho dentro da história? Como se relaciona essa história com o momento atual que estamos vivendo? Isso é muito de leitura crítica. Quando falamos de COVID, por exemplo, e vamos a ler um cuento sobre as enfermidades. Bueno, que tem que ver isso com o que estamos vivendo? Porque também nesse momento estamos com um vírus. Ou seja, há muitas coisas que involucram a leitura crítica. E não podemos quedar limitados apenas à opinião personal. A compreensão lectora, então, sendo já encaminhando um pouco para a conclusão do conversatório de hoje, ela está relacionada com esses 3 níveis. E não é só eu fazer perguntas. Também devemos, quando nós damos espaço, nós vamos a perceber que os ninhos são muito mais pilos de lo que nós imaginamos. Eles fazem perguntas muito inteligentes. Podemos fazer atividades de grupo, onde um grupo faz perguntas para o outro grupo sobre a história. Podemos poner que eles sejam os que elaboram as perguntas, gincanas de perguntas acerca de um texto. Ou seja, há infinitas formas. Dibujar a partir de um texto é uma maneira também de evidenciar a compreensão e de construir, simbolizar esse texto. Então, devemos trabalhar os 3 níveis desde pequenitos. Porque muitas vezes, eu já vi também as maestras que trabalham com pré-escolar, não só a nível literal, porque nível inferencial e crítico já é para os grandes. Devemos trabalhar em rede os 3 níveis de compreensão desde pequenos. Pero obviamente que para hacer isso devemos preparar-nos, não? Devemos ler o texto com atenção, não só uma vez, várias vezes, 2, 3 vezes. Elaborar, que perguntas tenho eu sobre esse texto? Nós mesmos devemos estar preparados para isso, pero não significa que vou elaborar esse montão de perguntas e que vou começar a fazer um montão de perguntas para os ninhos, sem antes escuchá-los. Imagínate, muitas vezes eu me preparei, elaborei perguntas e os ninhos fizeram perguntas muito mais profundas que as minhas. Tiveram uma compreensão do texto muito mais elaborada que a própria compreensão minha. Uno aprende com os ninhos se nós nos permitimos aprender com os ninhos. Então, isso, devemos preparar-nos, pero não ir encasilladas com essa preparação. Não, eu tenho que fazer todas essas perguntas que eu elaborei. Não. Compreender, então, o texto está relacionado com os significados que eu construo para a minha vida a partir desse texto. Pero não significa interpretação personal. Isso é muito importante ter em conta. Não, eu interpreto. Isso eu aprendi quando eu cursei letras. Eu cursei alguns... Antes de começar pedagogia, eu comecei cursando letras, não? Era para literatura e língua portuguesa. E eu me acordo muito bem quando comecei a estudar, a professora Marlene Bram já pus uma interpretação, uma compreensão, pus umas perguntas e um texto. E nós outros... Casi todos, assim, não fuimos muito bem. Eu até que não fui tão mal, pero não fui bem. E nós outros dizíamos, pero essa é interpretação. E ele dizia, não é interpretação. Tem que saber ler a pergunta e saber ler o texto para dar a resposta. Tem que compreender, não é interpretar. Eu interpretei assim, é minha interpretação personal. Isso não é compreensão de texto. Eu posso ter minha opinião personal, claro, principalmente em la construção da leitura crítica,
Pero hay preguntas que no son de interpretación. Hay preguntas que son de pura compreensão. E devemos saber elaborar perguntas destes 3 níveis. Eu devo ler o texto, devo fazer perguntas, devo preparar esse diálogo. E uma coisa muito importante é que não todas as vezes, mas muitas vezes eu posso trabalhar com os niños com opções de resposta. Porque assim muitos ministérios evaluam, fazem as provas de avaliação de los conhecimentos assim. Põem uma pergunta e põem opções de resposta, opção A, opção B, opção C. Isso é algo que é interessante trabalhar com os niños também. Não sempre, por favor, porque aí é encasillar-nos. Pero podemos ter perguntas e dizer, bueno, vamos a ver, que opina? Há 3 opções. Será por isso? A. Será por esto? B. Será por esto? C. Que opina? Quem opina que é A? Ah, eu. Quem opina que é B? Ou seja, dar situações, opções de resposta para os niños também é uma maneira de provocar a construção, porque le põe em conflito. Bueno, pero essa pode ser, está muito parecida. E aí exige muito de la compreensão para eliminar as que não são e quedar com a opção que é a opção real de la pergunta ou a resposta que responde de verdade, de acordo ao sentido do texto. Então, mis queridas, mis queridos, porque eu sei que aí temos homens também, aunque sejam poucos, pero sim nos siguen. Pero nós devemos abrir nossa mente. Vamos a ver aqui, maestra, creio que os docentes não preparam como será a compreensão da leitura, usando os 3 aspectos literal, inferencial e crítico. Estou de acordo contigo, porque, em geral, nós não fomos trabalhados assim. E nós temos uma tendência a reproduzir práticas. Por isso, a invitação a abrir-nos. E se você quer conhecer em la prática outras didáticas, tanto para a compreensão, para a fluidez lectora, para a construção da ortografia, eu te invito a participar do mini curso grátis Palavras Mágicas, pós-alfabetização, que é meu método para construir a ortografia, a leitura fluida e a produção textual. Ok? Vamos a inscrever-nos. Eu les puse aí o formulário de inscrições. O curso é absolutamente grátis. Vocês podem participar das 3 classes. Eu les envio correio eletrônico de confirmação. Revisem. Hasta hoje, 6:30 da tarde. Hoje, todas as pessoas que fizeram inscrição hasta as 6:30 da tarde já receberam um correio meu, que é o correio de confirmação. Então, vocês têm que confirmar para poder participar. Então, a invitação é que nós participemos do curso. Vamos ver o que diz Amanda aqui. Quando escutamos uma opinião não coerente, se deve reorientar. Não confundir que qualquer coisa que se diga está bem. Exatamente. E a maneira de reorientar, Amanda, é devolver a pergunta. Não é dizer, não, pero eu creio que tu não entendiste muito bem, porque tal coisa é assim. Isso é o que faz o tradicional. Genera de uma correção. Essa reorientação, ela deve dar-se, sim, Amanda, pero desde uma perspectiva dialógica, que é como? Elaborando novas perguntas. Sim, e por quê? E onde estás apoiado para dizer isto? Em que momento passou isso que me estás dizendo? Isso é muito mais construtivo que eu diga, não, um momentico, não é assim. Ele estava em outro lugar, ele não estava nesse lugar onde tu estás dizendo. ¿Me entiendes? Que é o que faz o tradicional.
Lo tradicional focaliza en el maestro la luz, la lumbrera. El maestro es el que tiene la respuesta, la maestra es la que sabe, ella tiene que orientar a los niños por el sendero del conocimiento. No, esa es la perspectiva tradicional. La perspectiva socioconstructivista cree en esa inteligencia que ya está allí y fomenta esta inteligencia y hace preguntas y hace con que esas respuestas vengan de dentro y no de mí. Tú tienes la respuesta, tú puedes encontrar. Yo te ayudo con más preguntas, generando el conflicto cognitivo, como dice Piaget, ¿no? En su proceso, Piaget es pionero, es el autor que nos brindó, nos regaló el constructivismo. Y él habla de ese conflicto cognitivo. No es la explicación que genera la inteligencia. No es la explicación. La explicación genera apatía, espera, comodidad. Me dicen, yo interiorizo. Pero el conflicto cognitivo, la pregunta, el cuestionamiento, decir, sí, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas de esa respuesta que él está dando? O sea, poner los niños mismos a confrontarse, no somos nosotras que debemos decir para dónde deben ir, sino estar allí como mediadores entre el conocimiento y esos sujetos que tenemos delante de nosotros. Eso es fundamental, poner los niños mismos a confrontarse cuando vemos que alguno está un poquito fuera, ¿no?, de los sentidos del texto. Bueno, ¿y qué opinan? No, profe, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Entonces, es muy importante que nosotros salgamos de ese pedestal donde estamos en el salón de clases, estamos en el pupitre, ¿no? Allá arriba, en el tablero, tenemos la batuta, como se dice, pero debemos, si queremos generar una educación constructivista, debemos asumir ese rol de mediadores, de cuestionadores, de los que, ok, pero vamos a ver lo que dicen los demás. No soy yo siempre que tengo la respuesta final, la palabra final, la explicación. Muchas veces es mejor, bueno, vamos a esperar que él mismo encuentre su camino. Y aguantarse la angustia que tenemos de tengo que dirigirlo, tengo que dar la respuesta porque yo tengo que dirigirlo. Entonces, la invitación es cambiar esa perspectiva, ponernos en una postura de construcción de la comprensión lectora, no hacer preguntas de verificación, no, ayudar a ese niño de verdad a construir ese texto, esa comprensión desde los 3 niveles. No te conozco personalmente, pero tú eres una persona muy responsable, una persona muy dedicada a lo que haces. Y puedo decir eso con total seguridad, si no, no estarías aquí hasta el final, de pronto incluso en choque con algunos conceptos, o no, o identificada y retroalimentando tu práctica, para poder llevar una educación de excelente calidad para tus estudiantes o hijos, porque también tenemos madres aquí. Entonces, yo valoro mucho, de verdad, tu presencia aquí hasta ese momento, hasta el final. Pienso que tenemos un grupo muy especial en Faro de la Didáctica. No son maestros que solo quieren la respuesta, no son maestros que solo quieren actividades listas, no. Son maestros que construyen su práctica. Y yo no te conozco, pero yo estoy segurísima que tú eres una de esas maestras, que construye tu práctica diariamente, que aprende de tus equivocaciones, que te cuestionas, que reflexionas y que hace que cada día en tu salón de clases sea mágico, tanto para ti como para tus estudiantes. Esa es la magia de Faro de la Didáctica, es tener maestras como tú, que de verdad son fuera de lo común,
Eres uma maestra que marca de verdade a diferença em tu comunidade educativa, em tu região, em tu país e agora em toda a América Latina, sendo parte deste grupo. Te invito a dar me gusta, deixar-me tu comentário. Eu leio todos os comentários quando termina a sessão. E te invito a compartilhar esse vídeo em tus redes sociais, principalmente se estás em algum grupo de maestras, compartilhe esse vídeo em los grupos de maestras onde tu estás, porque assim tu e eu podemos juntas fortalecer esse processo de transformação que é tão necessário e mais nesse momento onde a educação se questionou completamente, certo? Me sinto muito feliz de que estés aqui. Não dudes de deixar-me tu comentário, eu lo vou a ler, puedes estar seguríssima de sua promessa de maestra. Vou a ler tu comentário. Te mando um abraço gigante, é um prazer estar aqui cada miércoles e te espero el próximo miércoles en el próximo conversatório pedagógico. Estão todas invitadas a inscrever-se aqui em nosso mini curso Palavras Mágicas pós-alfabetização e vão viver uns momentos especiais de aprendizagem didática nesse curso, eu les garantizo. Eu estou muito emocionada, vamos a ter de verdade um curso bastante especial, construído com muito carinho e com muito pensamento e com muita responsabilidade para poder entregar nesses 3 dias o máximo e principalmente para que tu puedas viver uma experiência de aprendizagem diferente. Esse é nosso compromisso em Faro de la Didáctica. Felicitações por tu compromisso, felicitações por estar aqui até o final. Te mando um abraço gigante, lleno de carinho, com muita identificação contigo e de verdade feliz de que estés aqui. Se não eres nossa seguidora, te invito a seguir-nos. E se eres nossa seguidora, vamos juntas que temos muito por fazer. Um abraço gigante, gigante, com muito carinho. Tchau!